E cumprindo essa formalidade, obviamente, tem um custo, inclusive isso, né? Os editais são pagos, editais de grandes jornais de circulação são editais caros, a realização de assembleia, o deslocamento de dirigentes para o interior do estado para realizar essas assembleias também tem um custo significativo, mas isso é suportado efetivamente a partir de você, trabalhador e trabalhadora, associado especialmente do sindicato. Lembrando que os sindicatos e o Sindivigilante, o Sindicato de Itabuna, o Sindicato dos Vigilantes de Camaçari, o Sindicato de nossos colegas vigilantes que estão lembrando aqui, acho que está nos lembrando que nós também estamos ao vivo no Instagram, né? Nosso Sindivigilante é o @Sindivigilante-Bahia, né? Inclusive a imagem está melhor, o Instagram, como é um aplicativo mais leve, tá oferecendo um áudio e imagem melhor. Nós vamos dar continuidade aqui, mesmo pelo YouTube também, mesmo com a dificuldade que existe, com a função da internet, mas a gente também está ao vivo através do nosso Instagram, @SindVigilantes-Bahia. Portanto, dando continuidade. E a partir daí, de cumprir o processo formal, que é a publicação de edital, indicação de data, horário e locais para a realização das assembleias, né? A gente dá início, inclusive, à realização delas, né? Das assembleias. A partir das assembleias a gente recolhe propostas dos trabalhadores, a direção dos sindicatos, e olha que a gente faz assembleia simultânea, como ocorreu esse ano, geralmente é Itabuna, Salvador, Camaçari, Feira de Santana e algumas cidades mais próximas, inclusive da capital, e a partir daí é que a gente se desloca, geralmente na semana seguinte, para as cidades mais distantes. Esse procedimento é obrigatório. Se os sindicatos deixar de cumprir a formalidade, há a possibilidade, inclusive, de não assinar a convenção coletiva, de não iniciar o processo de negociação, porque do outro lado tem um sindicato patronal que, inclusive, fica atento ao cumprimento dessas formalidades. E aí, quando, se por exemplo, essa pauta, essa proposta dos trabalhadores for entregue ao sindicato patronal, e o sindicato patronal, a representação das empresas, dos patrões, perceberem que não houve o cumprimento da formalidade, pode sim, inclusive, questionar a falta deste e não dar início ao processo de negociação. Mas a gente sempre faz isso, a gente sempre cumpre essa formalidade, a gente realiza as assembleias, 30, 35, 40, até 50 assembleias, né, dentro do processo de negociação. E essas assembleias é feita em 2 momentos, vamos dizer assim, que o processo de aprovação, de construção da pauta e de aprovação da contraproposta patronal é realizado, ou seja, se dá em 2 turnos, né? Algo parecido como o processo eleitoral aí, né? Que para a escolha de parlamentares e de executivos estaduais, municipais e federal, né? Mas se dá em 2 momentos. Primeiro se constrói, né? Se cumpre a formalidade, se constrói todas as condições para realizar as assembleias, realiza as assembleias, retira das assembleias, através de manifestação dos trabalhadores e das trabalhadoras, as propostas, né? E aí a gente constrói uma pauta, né? E formaliza, protocola, né? Ao sindicato patronal. Essa pauta ela é protocolada, formalmente protocolada, com registro fotográfico, hoje em dia já com possibilidade de áudio, de vídeo, etc. Exatamente que é para a gente ter elementos que possam comprovar, né, que o procedimento foi realizado, e também da celeridade, da publicidade, né, de levar ao conhecimento dos trabalhadores e das trabalhadoras, que são o mais interessado e diretamente envolvido nesse processo de negociação, seja os efetivamente beneficiados com o instrumento da convenção coletiva.
Após o protocolo, aguarda-se determinados momentos, dias, horas, talvez, isso aí depende muito da condição do sindicato patronal, da representação dos patrões, e da celeridade em querer avançar no processo de negociação e fazer um processo de negociação muito mais rápido, né? E com agendamento das rodadas de negociação. Geralmente 3 rodadas iniciais, não se concluindo o processo de negociação na confecção e assinatura da convenção coletiva, esse processo se estende. E é exatamente isso que ocorre na Bahia, né? Infelizmente, a gente tem um processo de negociação aqui que é necessário ser revisto. Em alguns momentos precisa sofrer alguns ajustes, porque a gente sabe que do lado de lá tem o time dos patrões. Do lado de lá tem um time que joga na retranca, tem um time que não quer levar gol, tem um time que não quer que o ataque, né, dos trabalhadores avance na sua defesa. Então, há uma cultura, isso é uma cultura muito ruim, uma cultura que a gente precisa, inclusive, superar, precisa ser desconstruída, que é avançar em um processo de negociação de forma muito lenta, de forma muito ruim, de forma muito precarizada, e isso tem ultrapassado a database. Isso tem, como foi o ano passado, obviamente que a gente teve garantia do retroativo, esse ano também, o retroativo do mês de janeiro, etc. Mas o ideal é que a convenção coletiva de trabalho seja assinada antes do dia 1º de janeiro de cada ano. Nós estamos falando de 1º de janeiro agora, obviamente, porque a nossa database houve uma alteração, ela passou de 1º de fevereiro e veio para 1º de janeiro. E a database 1º de janeiro a gente precisa protocolar a nossa pauta pelo menos 60 dias antes. Então, digamos que seja 1º de novembro, mais ou menos. Anteriormente tinha como data do protocolo dessa convenção coletiva em 30 de novembro. Obviamente que agora a gente avançou, né, e a gente trouxe para 1º de janeiro a nossa database, portanto a gente tem em mente que os 60 dias é o prazo razoável para o processo de negociação, mas como estava dizendo, os patrões, o sindicato patronal, a representação patronal aqui de uma cultura ainda do ponto de vista do sindicato da categoria atrasada, né, retrógrada, né, conservadora, muito ruim, inclusive, e que gera prejuízo para os trabalhadores em especial. Alguns patrões dizem que gera prejuízo para eles também. Esse ano, inclusive, algumas empresas não concordaram, né, com a forma que o sindicato, que a representação patronal estava conduzindo o processo de negociação, tanto que em 1º de janeiro a gente já tinha previsão de um piso salarial, né? As oportunistas, obviamente, né? Oportunista é igual eu não sei o que é que acontece com essas empresinhas, várias delas, um monte de empresinhas aí que se aproveitar do momento, ou seja, da conveniência, e pagar o salário mínimo, né? Outras não, outras já, como já havia previsão, me lembro bem que nós fizemos uma campanha muito dura contra o segmento patronal, no sentido de cumprir o acordo, né? Tem uma previsão de um acordo, tem uma previsão já previamente acordada, estão previstos já alguns percentuais, né? E esse ano os patrões tentaram declinar, inclusive, né, uns borras-botras aí defendendo o patrão. Foi lá para o sindicato patronal, um tal de imundo, né, pedindo para o sindicato assinar. Veja só a coisa, a que ponto, né? O cara que se diz trabalhador, diz que é o melhor vigilante da Bahia, que inclusive já por diversas vezes, né, pleiteou, né, já saiu, se apresentou como alternativa à presidência desse sindicato, mas que estava lá
macumunado com o patrão, e inclusive ir para as redes sociais defender patrão. Imagine uma situação dessa, uma figura patética dessas na condição de presidente do Sindicato dos Vigilantes, né? Acho que não ia ter uma passeata, não ia ter uma manifestação, não ia existir cospe-bala, né? Cospe-bala, inclusive, que está reformulado, está mais enérgico, né? Está com mais potência para fazer valer a força dessa categoria. Possivelmente nenhuma gestão, nenhuma situação dessa não existiria. A mesma coisa um outro lá na região de Juazeiro, que tem medo de patrão, e diz que não pode xingar o patrão não, o patrão é bonzinho, tem que conversar com o patrão direito, não pode xingar, não pode chutar a canela do patrão. Pelo amor de Deus, patrão é patrão. Patrão, desde que se criou esse mundo, sempre foi patrão, sempre subjugou o trabalhador. Me lembro bem que ali na suburbana tinha uma igreja, tinha uma fábrica de tecido, né? Tinha uma empresa de carro forte ali, que tinha pessoas que botavam o vigilante dentro do cofre forte lá e quebrava no pau. Tinha patrão que pagava o salário de moeda. E muita gente sabe disso. Muita gente sabe do que eu estou falando. E aí vim de pra cá dizer que patrão é bonzinho. Patrão é patrão, né? Patrão defende o interesse dele. E obviamente que não se pode fazer essa confusão. Não se pode enxergar o patrão de uma outra forma. Dentro do processo do capital-trabalho existe o lado do capital, existe o lado do trabalho, existe aquele que explora, existe aquele que são explorados. Sempre foi assim, sempre será assim. Não há como ser diferente. Por isso as nossas críticas a essas pessoas que vivem em redes sociais aí defendendo o interesse do patrão, ou até mesmo recebendo jabá de patrão, né? A vir para as redes sociais defender o interesse dele. Mas vamos dar seguimento aqui no nosso processo, falando de convenção coletiva. Você aí que está no nosso canal no YouTube, a gente está encontrando dificuldade na transmissão em função da internet, muita chuva durante essa semana, mas a gente está com o Instagram aí ativo a todo vapor, muita gente no Instagram. O Instagram que tem uma plataforma mais leve, mais suave, que tem uma facilidade, inclusive, mesmo com a internet, né, com baixa transmissão, a gente consegue, através do Instagram, fazer melhor, né, e dialogar melhor com você. Portanto, acesse nosso canal aí no Instagram e participe, mande seus recadinhos. Nós temos aqui informação importante sobre a licitação da CESAB. Estou com a ata aqui na mão, ó. E essa ata, pessoal, vai estar no nosso site, viu? Hoje ainda vai estar no nosso site. CESAB tem informações aqui da ata, das empresas que estavam lá, das propostas que foram apresentadas. Só para você ter uma ideia aí, CESAB, cerca de 10 milhões por ano. Pouco menos de 10 milhões por mês, melhor dizendo. Pouco menos de 10 milhões, né? Várias empresas participando. Nós vamos divulgar a ata para você. Nós estamos abrindo um parentezinho aqui, nós estamos acompanhando a licitação da Secretaria de Educação, licitação importante, vigilante para toda a Bahia, né? Nossa, vamos dizer assim, nossas afirmações, né? Nosso pedido, nosso carro, nosso cospe-bala andando pela cidade pedindo que o governador determinasse a realização da licitação da Secretaria de Educação. Licitação importante, vai gerar emprego aí, vai ter mais de 2.000 vagas, então fique atento, você que é do interior em especial. Todas as escolas de todos os municípios no estado da Bahia vão ter vigilante. Raramente tem escolas aí com o município tem um critério, inclusive, mas mesmo assim vai ter vigilante, tá certo? Então, nós vamos ter aproximadamente aí 2.000 vagas
né, de todo o estado, no interior do estado, para atuar nas escolas, tomar conta das nossas crianças, cuidar dos prédios públicos. Escolas importantes, inclusive o governador está... essa semana eu vi a maquete de uma escola de primeiro mundo, né? A escola, equipamentos importantes para a educação. Obviamente que há também aí um descontentamento das nossos professores e professoras, obviamente com razão. Tem que haver um diálogo, tem que haver respeito. Os professores e as professoras têm que ser vistos como peças fundamentais para a educação no nosso país. Mas os vigilantes vão estar presentes lá, cuidando do patrimônio, preservando a vida, orientando as crianças, preservando aí as vidas, né? Também oferecendo a segurança dentro das suas condições, obviamente, também aos professores e professoras, né, da Secretaria de Educação no Estado. Foi uma luta, foi uma, né, questionamos inclusive o porquê de uma empresa ficar por tantos anos lá na educação. A gente até sabe, né, alguma coisa, a gente viu umas picaretazinhas lá, né, no dia da audiência pública, inclusive. A Secretaria de Educação, pessoal, inclusive, traz para a gente um novo formato no processo licitatório, né? Primeiro, realizou uma audiência pública e nós estávamos lá fazendo proposta, nós estávamos lá dizendo que o plano de saúde oferecido não atende, que a Secretaria deve fiscalizar e exigir que a empresa, né, ofereça um plano de saúde de qualidade. Nós estávamos lá também questionando o fardamento, né? Esse fardamento feio, esse fardamento que não é apresentável para um trabalhador. A gente estava questionando também as condições oferecidas, os locais, né, para que os vigilantes façam uso para fazer guarda de seus objetos pessoais. Porque essa questão da Secretaria de Educação, a gente precisa ter uma discussão muito ampla, a gente sabe disso, né? Secretaria de Educação, inclusive, que em determinada escola a diretora retirou micro-ondas, né, finais de semana, né, e a gente, obviamente, quando fala dessa relação respeitosa e importante dos professores e das professoras dentro do ambiente escolar, no processo de educação, né, das crianças do nosso país, dos jovens, dos adultos também, obviamente, de todos aqueles que frequentam as escolas, né? Mas determinados comportamentos também a gente precisa abrir um debate, abrir um diálogo, porque não é admissível que, né, alguém da direção da escola, na sexta-feira à noite, quando encerra as aulas, retire, por exemplo, um micro-ondas, retire o acesso do vigilante ao micro-ondas, né, e que no sábado e domingo ou no feriado o trabalhador não tenha um local adequado para fazer o esquente de sua refeição, né? Sabe que vários colegas levam, né, a chamada marmita para o posto de serviço. E lá precisa de um local para esquentar, né? Precisa de água potável, precisa de instalações sanitárias limpas para fazer o uso. E em determinado momento já tomamos conhecimento, inclusive, e fomos tratar disso diretamente na unidade escolar, e foi resolvido que estavam retirando o acesso do trabalhador à cozinha ou até mesmo micro-ondas. O trabalhador, inclusive, em um outro caso, teve que providenciar nos finais de semana, né, um local para fazer, precarizado até, para esquentar sua refeição. Mas são nos próximos dias, inclusive, desenrolar a apresentação de documentação, análise da proposta e tal, análise da documentação, habilitação da empresa, esperar a divulgação, né, desse processo de licitação da CESAB e da Secretaria de Educação também, que está tramitando. Nos próximos dias a gente já deve saber a data do pregão e posteriormente também se concluindo a empresa que irá fazer a segurança, né, a contratação inclusive desses 2.000 vigilantes, pais e mães de família. Nós inclusive propusemos que parte dessas vagas que estão sendo criadas, ou até mesmo a sua totalidade, seja disponibilizado para as vigilantes femininas, para atuar nas unidades escolares. Tudo isso inclusive
tá, é objeto de discussão na Secretaria de Educação do Estado. Então, ressalva aqui rapidinho, reafirmando aqui as questões do nosso canal no YouTube, né, em função de internet, a dificuldade inclusive de transmissão, muito lenta, caindo constantemente, e a gente tem como opção aí no canal no Instagram, que me parece que está ocorrendo toda tranquilidade, e a gente tendo a oportunidade de conversar um pouco a respeito de convenção coletiva de trabalho. Essa ferramenta que a gente está utilizando, né, a gente sabe que a manutenção do sindicato é feita através dos seus sócios. Essa ferramenta que nós estamos utilizando foi adquirida exatamente com a contribuição de cada um de vocês, sócios do sindicato, porque sabe que desde 2017 não havia nenhuma outra contribuição. Esse ano nós, até para esclarecer também para você, colega vigilante, esse ano nós aprovamos nas assembleias, estava previsto no edital, foi aprovado em assembleia, né, uma taxa negocial no valor de R$ 57,00, né, a contribuição que cada um e cada uma pode fazer, até uma contribuição mínima, e nós pensamos exatamente nisso, um valor mínimo, para que você tenha a condição de contribuir, né, para que essa ferramenta possa funcionar de forma correta, para que essa ferramenta possa ser a ferramenta de comunicação entre o sindicato e você, trabalhador. Uma das ferramentas de comunicação entre o sindicato e você, trabalhador. Nós, só para você ter uma ideia, nós estamos com a equipe, está retornando hoje, né, 3 diretoras nossas, na região de Vitória da Conquista, né, estavam lá desde quarta-feira, cuidando, conversando com o trabalhador e com a trabalhadora, participou de uma reunião para discutir a regional da CUT na cidade, e também verificando já espaço para a gente implementar a subsede do sindicato lá na região Vitória da Conquista. Tudo isso só poderá ser feito, obviamente, com a sua contribuição, com a sua participação, tá? Porque o sindicato funciona, e vocês sabem muito bem disso. Você tem um sindicato forte porque você possibilita que esse sindicato seja forte. A taxa negocial é para fortalecer mais ainda o seu instrumento de luta. Pode ter certeza que ano que vem nós vamos estar mais fortalecidos exatamente a partir dessa sua contribuição. E a gente quer agradecer, tenho recebido muita mensagem, estava olhando no Instagram hoje, por exemplo, companheiro dizendo que vai contribuir, que vai fazer, alguns outros fazendo oposição. A gente recebeu aqui, muito mínimo inclusive, a gente quer agradecer que a categoria entendeu a importância, tá? Entendeu a importância e está contribuindo efetivamente. 4 ou 5, eu vou divulgar no final, no prazo, em si do prazo, a gente, obviamente que ninguém é obrigado, a gente falou sobre isso, a gente tratou sobre isso, né? Mas muito poucos colegas têm vindo aqui fazer a carta, protocolar a carta de oposição. A gente, inclusive, quer agradecer a você, trabalhador e trabalhadora, que compreendeu a importância, que é uma participação R$ 57,00, descontado agora no mês de abril, tá? Para que a partir de maio o sindicato comece a receber. Inclusive, esse ano nós vamos fazer o forró, né, forró dos vigilantes aqui na capital, vamos abrir subsedes aí no interior. A gente tem um compromisso, inclusive, de já agora Vitória da Conquista, Irecê, na Assembleia, que eu estive lá na Assembleia, compromisso nosso com os colegas, Juazeiro, né? A gente precisa também indicar representação, né, nessas cidades. Eu, inclusive, quero agradecer aos colegas do interior que estavam Eu fiz reciclagem, pessoal, deixa eu falar aqui um pouquinho, né? Eu entrei na segunda-feira na sala de aula, minha escola SIGA, saí ontem, tá? Atualizando minha reciclagem. Obviamente, na condição de vigilante, você tem que fazer reciclagem, né? Inclusive, quero agradecer lá aos colegas, uma sala muito importante, participação boa, uma turma boa, né? Turma boa que estavam presentes lá. Tinha vigilante de várias empresas, tinha um grupo maior de uma empresa,
que não vamos falar aqui, mas dizer também o compromisso e a responsabilidade dos instrutores, né? O instrutor Anderson, que dialogou muito lá, a psicóloga Doréia, instrutor Edson. Então, muito obrigado pelo carinho, pela relação muito respeitosa, tá? E estamos juntos. Vamos aguardar isso, pegar no certificado. A CNV ainda está válida, tá? E a gente vai estar aqui, fazer só esse revisto sobre essa questão da reciclagem lá na Escola Siga, uma experiência muito boa. Eu fiz há 2 anos atrás, me parece, eu fiz em uma outra escola aqui em Campinas, né? A empresa fez essas modificações, fiz em Campinas, já fiz agora lá em Lauro de Freitas. Tem uma também ali na estrada, Aeroporto, uma escola. Espero que uma próxima reciclagem tenha a condição de fazer lá, exatamente para a gente conhecer o ambiente, verificar como é que está funcionando as escolas. E também agradecer aos companheiros, 2 companheiros lá que foram sorteados, né, ganharam o direito de atualizações legislativas, atualizações do ponto de vista da categoria, da legislação que envolve trabalhadores e trabalhadoras, certo? Companheiro de Piauí pedindo visita do Cine Vigilante. Nós fizemos aí assembleia, fizemos assembleia em Jiquié, mas estou com agenda aí para Ipiaú brevemente. Possivelmente aí no próximo mês devo estar aí na Jiquié, Ipiaú, rodar essa região, né? Eu vou passar em Vitória da Conquista, vou passar em Ilhéus, vou passar em Tapetinga. Tem uma agenda aí, né, muito longa, né, em visita ao interior do estado, conversar com você, trabalhador e trabalhadora, ter uma relação muito mais próxima. Estou esperando imprimir a cartilha da convenção coletiva que eu quero levar, né, nosso boletim. Inclusive já está pronto o boletim aqui do Vigilante da Bahia, falando sobre essas questões que envolvem aí o processo de negociação, falando também sobre as tabelas salariais, indicando as tabelas. A gente sabe, inclusive, quero abrir mais 2 parênteses aqui, semana nós tivemos que mandar o cospe-bala para a porta da Embasa, né? Porque fomos chamar a dona Embasa e dizer: o senhor está contratando uma empresa de segurança que não está cumprindo o contrato, que não está respeitando o direito dos trabalhadores, que pagou salário mínimo. Eu disse: não, eu recebi um bloqueio na conta e paguei salário mínimo. Como se o vigilante fosse responsável pelo bloqueio na conta da empresa. Se a empresa sofreu um bloqueio judicial nas contas, é porque possivelmente, primeiro, não se atentou, não cuidou bem do caminhar do processo, né? Foi negligente, né, em função do processo de execução, né? E aí achou: não, deixa executar porque o vigilante paga o pato. A gente paga salário mínimo ao vigilante e aí depois a gente resolve. Só que o cospe-bala foi parar na Embasa por 2 dias consecutivos. Eu fiquei até assim ansioso porque eu não pude ir, eu estava na reciclagem. Na quarta e na quinta-feira eu estava na reciclagem, não pude ir. Mas rapidinho, a AVI, que trabalha na Embasa, dona Embasa, a licitação já. Dona Embasa, quais as sanções previstas no contrato de prestação de serviço que foi aplicada na AVI? O sindicato quer saber. Nós vamos protocolar um documento pedindo, né, esclarecimento e perguntando à dona Embasa quais as providências foram tomadas a partir da irregularidade apontada pelo sindicato e praticada pela empresa AVI. A gente sabe que todos os contratos de prestação de serviço prevê sanções no caso de descumprimento do contrato. E a gente quer saber quais as sanções, quais as providências que a dona Embasa tomou em relação à AVI, em um processo prévio, né? Em um processo
que vise evitar que no mês que vem a dona AVI pague o salário que ela achar que deve pagar. E olhe, dona AVI, né, com o representante dela dentro da negociação salarial, membro da comissão de negociação, assina a convenção coletiva, participa da direção do sindicato patronal, e aí é o primeiro a descumprir a convenção coletiva, né? Achando que o sindicato ia dizer, não, pode pagar salário mínimo. PN, cospe bala lá no centro, na porta da dona Embasa. E eu já pedi ao presidente da Embasa uma agenda para exigir que a sanção que tiver prevista no contrato deve ser aplicada, sob pena de omissão e sob pena do gestor público responder, ser acusado inclusive de omissão ou de participação, né, em situações que não estão previstas, né, nas suas responsabilidades e nas suas competências. Uma outra, né, a toda poderosa, a que tem capital social, mas bolsa de valores, a espanhola, a lá de Madrid, a amarelinha, pagando salário mínimo. Nesta eu tive a oportunidade de ir e já recebi a informação que pagou a diferença. A gente só está verificando se realmente essa diferença está no valor adequado. Se essa diferença é efetivamente a diferença devida. Senão, cospe bala vai para lá de novo. Cospe bala contra o patrão caloteiro. Cospe bala contra o patrão que não respeita o trabalhador. Cospe bala contra o patrão que acha que aqui é casa de mãe Joana. Acha que o trabalhador é que deve pagar a conta. Que é muito comum, né? É muito comum. O sujeito se apropria, né, de tudo aquilo que pode e deixa a conta no colo do vigilante, deixa a conta no colo do trabalhador. Portanto, dona Embasa, né, a Segupro, a gente tem informação, porque a Segupro é muito fácil, né? A gente ia dar um passeio no shopping, dar um rolezinho no shopping. E agora vai ser assim, a gente não vai para frente de empresa picareta, que tem um bocado de cafofo aí em Lauro de Freitas. Lauro de Freitas tem duas questões básicas. Primeiro, é o cemitério, e um bocado de empresa que morreu, um bocado de gente morta lá, né? O cemitério de empresa morta, Lauro de Freitas. E é o paraíso de empresa de segurança picareta, né? Paraíso de empresa de segurança picareta. Lauro de Freitas você consegue, obviamente, não ter relação com o município, lógico, é um município importante da região metropolitana, nosso vizinho nosso aqui, né? A seu do aeroporto é Lauro de Freitas, mas a gente quer entender o porquê. E é primeiro o cemitério de empresa de segurança, um bocado de empresa morta, e o paraíso para um bocado de cafofo. Inclusive tem uma Naitinga aí, uma tal de civil aí, que diz que está em um cafofo desgraçado, né? A gente vai precisar verificar, e essa semana eu tenho esse compromisso, semana toda vou estar, né, indo nessas empresas picaretas, né, empresa que acha que o trabalhador que deve pagar a conta. A ver, a gente tem informações também, né? E outra coisa, o que é que está acontecendo, né? É uma tal aí de Pinctus, uma tal de Asa Branca, que a Defensoria Pública da União contratou. A gente já notificou a Defensoria até o momento. Não tem, né, resposta do nosso documento. DENIT, essa semana eu tive que enfiar o dedo na cara de um gestor, né? Porque contratou a empresa picareta. Aí a gente faz a denúncia, pede providência, aí o cara pega o carro da DENIT, né, se manda para Sobradinho, chega lá, em vez de tomar as providências, não, a gente tem a resposta que o trabalhador foi vigilante, foi demitido. Aí eu tive que ir na DENIT, né, eu saí da reciclagem 4h30 mais ou menos, e fui lá na DENIT, especialmente para tratar disso, né? E agora, dia 19, em uma outra reunião, a gente está pedindo lá, já mandaram o contrato, que a gente protocolou um documento há 30 dias atrás pedindo o contrato. Eu tive que bater na porta lá para o contrato sair, né?
E aí fica os mocinhos aí dizendo que tem que tratar o patrão, não é só patrão não, o que tem de contratante, omisso, conivente, irresponsável, né? E às vezes até parceiro de empresa picareta. A gente está com 3 créditos presos, 3 saldos de conta vinculada preso. Uma na FEAGRE, né? Demitiu um grupo de trabalhadores aí, está devendo diferença. E a gente pediu para a FEAGRE, com base na lei anticalote, ó, reter o saldo até que a empresa pague as ressalvas que foram feitas nas rescisões. Tem uma outra, de uma secretaria aí de turismo, que a gente também pediu para retenção do saldo da fatura em função das irregularidades. Essa até a mensalidade sindical que descontava do colega não repassava para o sindicato. E uma outra na SEDU, engraçado que SEDU e SEAGRE, né, é a mesma empresa, também em função de mais de 8, 9 mil reais de ressalva que o sindicato localizou para pagar os trabalhadores, e a empresa não quer pagar. Aí tem 220 mil presos. É muito fácil, né? Paga 8, recebe 212, é da empresa, ninguém quer. Não é R$1 a mais, nem R$1 a menos, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. É o justo pelo justo. Ou seja, como diz aí, né, nas séries que a gente anda assistindo aí, é pelo certo, né? Justo pelo justo, pelo certo. Ninguém quer nada de ninguém. Entretanto, a gente não pode permitir que o patrão, que já é rico, né? Esse cara aí, por exemplo, da SEAGRE, da SEDU, anda em um carrinho, parece aquele carrinho de brinquedo, não sei nem que marca, não tive a oportunidade de olhar a marca não. Que só cabe 2 pessoas, e a informação que a gente tem é que um carro daquele vale R$500 mil. R$500 mil. Então a gente não está falando de coisa pequena não, né? Mas transferir, né, a dívida, né, o recibo atrasado, a fatura atrasada para o trabalhador é muito fácil, né? A gente está lutando para mudar isso. Licitação CESAB a gente já falou, né? Boa permanência, pessoal, deixa eu explicar aqui porque tem 2 questões. A gente está agora com 2 percentual de boa permanência, a de 8,5%, que está em torno de R$125. Esses são para trabalhadores que ainda não fez licitação, né? E tem agora a de 22%, que está em torno de 300, acho que é R$323,67, ou é 67 ou é 37. Se fizer licitação até dezembro, por exemplo, CESAB é 8,5%, tá? CESAB está licitando agora. Sabe qual vai ser o melhor benefício para os vigilantes da CESAB? Vai passar de 8,5% para 22%. Ó. Ele vai passar de 8,5%, que significa R$125, para 22%, R$323. Se a CESAB não licitasse agora, esses trabalhadores só iria receber a boa permanência a partir de fevereiro de 2025. Que nesta data é o marco temporal, né? Todos os vigilantes vão passar a receber boa permanência de 25%. Vigilante hoje que recebe 30% de periculosidade vai receber mais 25% de adicional de boa permanência. O vigilante que é motorhonda, ele recebe 30% de periculosidade, 25% boa permanência e mais 30% de motorhonda. Está surgindo agora, a gente está tendo a licitação da Petrobras, e está surgindo agora, dentro da Petrobras, o vigilante operador de drone. Vigilante operador de drone. A gente está discutindo na convenção coletiva que esse vigilante também tenha, em função de ser operador de drone, né,
ganhe também 30% de periculosidade. Isso é o processo que está negociando. É o primeiro edital que prevê vigilante operador de drone. Obviamente que a gente tem em algumas fazendas aí no interior do estado essa condição, mas em função de não estar na fazenda, na convenção coletiva ainda não estão recebendo. Então, a cada dia a gente está conseguindo dar ter alguns avanços importantes no processo de negociação, exatamente para suprir, né, essa questão da defasagem do soldo, vamos dizer assim. A gente sabe que ninguém recebe o soldo, a gente tem uma remuneração. E em muitos casos essa remuneração aqui no estado da Bahia tem superado a remuneração de outros estados. É por isso que a gente diz que nem sempre essa informação de que nós temos o menor salário do Brasil, ela é verdadeira. E se você pega o salário e coloca 25% em cima, né, você sabe que você supera vários outros estados, porque ninguém no Brasil tem adicional de boa permanência, que vai passar a ser 25%. Só tem no estado da Bahia. Né? Então, essa questão aí da licitação de CESAB, licitação da Secretaria de Educação, né? A boa permanência que vai a 25%. A Serviba-Sec, novidade, acabei de falar aqui, a novidade na Secretaria de Educação é que vai ter um aumento do quadro, do quantitativo de vigilantes, de mais de 2.000 vigilantes. A Secretaria vai passar dos atuais 2.600 para mais de 5.000. Na verdade vai ser mais de 2.000 efetivamente, tá? Possivelmente 2.400, 2.500, 2.600 trabalhadores que vão ser contratados, né? Contratados pela empresa que ganhar, que for vencedora do certame, como chamam aí, já, termo técnico, do pregão eletrônico. Nós vamos voltar aqui para a convenção coletiva, né, do processo de negociação, como se dá, como se realiza, né, até o seu final. São exatamente 11 horas nesse 8 minutos. A gente vai dar continuidade aqui nesse processo, lembrando que em função de estabilidade na internet, há também aí uma de pessoas responsáveis, nosso setor, a recepção, né, e o diretor plantonista, né, os demais, como o dia a dia é muito longo, o dia a dia é muito, vamos dizer assim, ativo, né, reuniões, visita à empresa, cospe bala, audiência. Eu, por exemplo, segunda-feira eu tenho audiência às 8h20 da manhã. Essa audiência deve se prolongar aí, possivelmente durante toda a manhã. Eu sei que eu não vou ter condições de atender ligações ou de fazer comunicação com os trabalhadores, ou com qualquer outra pessoa que me procure, às vezes advogado, às vezes setores de empresas, contratantes, etc. Né? Mas utilize os nossos meios de comunicação, nosso canal no YouTube, nossas redes sociais, né, o e-mail do Cine Vigilante, exatamente para que isso seja repassado para você, uma informação no âmbito da coletividade, tá certo? Em Piauí pedindo visita, já falei aqui, Edson, parabeniza o trabalho do nosso sindicato. Edson, a gente assumiu, né, essa responsabilidade, obviamente, foi um compromisso que não estava previsto, mas a gente está tentando dar o nosso melhor. O dia que a gente, né, fizer o gol contra, pode nos chamar e dizer, olha, esse gol aí foi mal feito, pode nos chamar e nos dizer. Chamando para Itabuna, Itabuna tem um sindicato de Itabuna, né? Eu vou estar, inclusive, eu tenho uma previsão, uma agenda em Itabuna, fazer uma visita lá, depois Ilhéus, etc. E nessa oportunidade a gente pode também estar tendo com Vitória da Conquista, que é um representante sindical. Meu companheiro, Vitória da Conquista, a gente tem um dirigente, Damião, que trabalha aí na Universidade Estadual, na UESC, certo? É vigilante da Java, diretor do nosso sindicato. Nesse momento já tá de volta, inclusive, deve estar a caminho, né? Pegou a pista de volta, vamos dizer assim. A gente tinha lá a companheira Cláudia, a companheira Eusita, a companheira Darlene, que fez visita na região, estava aí, mas também tem uma previsão de ir para a Vitória da Conquista. Eu fui para a Vitória da Conquista, fiz a assembleia, distribuí boletim lá,
tive uma conversa boa com nossos colegas na região de Vitória da Conquista. Né? Vamos voltar aqui à convenção coletiva, que eu preciso concluir até para que você, colega, que já está atento aí, fique ligadinho. Concluído, né, o processo de negociação, como foi feito, me parece que no dia 5 de fevereiro, os patrões apresentaram uma proposta. A gente tinha feito uma pauta, protocolado uma pauta essa discutida e aprovada na Assembleia. Houve, né, o processo de negociação, houve discussões acirradas, posicionamentos contrários, etc., todo o processo de negociação, e no dia 5 os patrões fizeram uma proposta, ou seja, apresentaram a contraproposta patronal. E dia 5 a gente estava aí na porta do carnaval. O carnaval me parece que começaria logo no dia 7, dia 8. E nós tínhamos a necessidade de fazer essas assembleias, de realizar essas assembleias. Nós realizamos na sexta-feira aqui em Salvador, Feira, Camaçari e Itabuna. E logo no sábado também fizemos em várias outras cidades. Exatamente para dizer a você, trabalhador e trabalhadora, olha, aqui tem uma proposta e a gente precisa submeter o crivo da categoria. Vocês precisam dizer se autoriza o sindicato a assinar essa contraproposta apresentada pelos patrões ou não, ou se a gente vai continuar na briga. E nestas assembleias, realizada também em Salvador, Camaçari, Itabuna, Feira de Santana e várias outras cidades, o total de mais de 30 assembleias. As assembleias são feitas por regiões, né, porque não dá para ir em todos os municípios. Obviamente, se a gente utilizar o ano para correr todos os municípios na Bahia, a gente precisa estar pelo menos em 2 por dia, né? Porque 365 dias por ano não daria para percorrer 417 municípios. Então a gente teria que ter pelo menos esse compromisso de fazer pelo menos 3 mais ou menos por dia, né? Essas assembleias aprovaram por unanimidade. Um caso, né, ou outro que se absteve ou não concordou com a proposta, mas também não apresentou proposta alternativa. Porque o que é que acontece? Quando levam uma proposta para aprovar, né, para discutir, aquele que não concorda tem que apresentar uma proposta alternativa. O que se abstém não é uma coisa nem outra. Ele diz assim, qualquer uma para mim tá bom. Ou se aprovar, ou se não aprovar, para mim tá bom. Eu fico em cima do muro, eu me abstenho. Mas tem aquele outro que diz, não concordo. Aí você pergunta, não concorda por quê? Até porque a gente precisa justificar na ata. Houve um voto contrário alegando isso. Mas 1 ou 2 votos contrários simplesmente se opuseram sem qualquer fundamento, talvez pelo desejo de não querer concordar com o sindicato, né? Tanto é que é beneficiário das conquistas, né? Então, as assembleias aprovaram, né, em todos os sindicatos, são 4 sindicatos. Em verdade, são 5 sindicatos na Bahia, de vigilantes. Criaram um sindicato lá no extremo sul, né, e que está andando sozinho e não conseguiu assinar a convenção coletiva ainda. Inclusive, tem uns companheiros de Porto Seguro fazendo contato, mandando e-mail. Se tiver alguma coisa aqui para resolver, a gente consegue resolver, PPP, pagamento de processo, etc. Mas em relação à convenção coletiva, se o sindicato lá diminuir ou aumentar, pegar um salário maior do que o nosso ou um salário menor do que o nosso, é isso que vai valer lá para o extremo sul, porque existe hoje um sindicato lá na base que anda sozinho, um sindicato que está desgarrado. Talvez por isso não seja tão forte, né? O fato de caminhar só enfraquece a luta, né? A gente tem aqui uma convenção que é assinada pelo Sindivigilante, Sindimetropolitano, Sindicato de Feira e Sindicato de Itabuna. Portanto, é uma luta fortalecida, uma luta que se consegue agrupar, consegue transformar em uma só. E por isso a gente tem sido, vamos dizer assim,
tem conseguido avançar, furar essa barreira do sindicato patronal, da representação patronal e dos empresários. Obviamente tem alguns empresários que a gente tem uma acessibilidade, tem uma conversa, agora tem um bocado de gente sem vergonha aí, que na primeira oportunidade que teve, né, foi pagar a convenção coletiva, ou melhor dizendo, foi pagar salário mínimo em janeiro alegando que não tinha convenção. E é isso que você precisa, companheiros e companheiras, perceber. Ó, não tem convenção, ou seja, não tem sindicato em janeiro, recebeu o salário mínimo. Em março, tem convenção, ou seja, tem sindicato, o sindicato está presente, recebeu tudo aquilo que está previsto na convenção coletiva. Imagine hoje que, né, a categoria entendesse em uma grande assembleia dissolver o sindicato. O sindicato está dissolvido, o sindicato não presta para nós. Você acha que o patrão ia lhe pagar quanto no mês seguinte? Essas questões que não estão na convenção coletiva, a gente tem pelo menos 3 importantes aqui. 2 que é uma dor de cabeça, né? E que nos próximos passos a gente vai parar para acertar, que é TIC alimentação e plano de saúde. E a outra é boa permanência, que deu um avanço significativo. A boa permanência sai de 8,5 para 25. Estado nenhum, inclusive a gente tem sido muito questionado no bom sentido, questionado que eu falo, recebendo pedido de orientação, como vocês conseguiram instituir esse adicional no estado da Bahia? Por que que existe esse adicional? Na verdade, esse adicional é como se fosse um prêmio, é um adicional de assiduidade, é um adicional que o trabalhador recebe por ser cumpridor de suas obrigações, por chegar no horário, por não faltar, por estar em pôr de serviço, né? Se apresentando efetivamente como profissional da segurança privada. A gente até querendo mudar vigilante, né? Profissional de segurança privada, né? Porque é patrimonial, transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal, operador de drone, né? Vigilante de transporte de valor e aéreo, né? Todo mundo se lembra, até falando aqui do avião que caiu recentemente em Maracanã, dos 3 colegas da Nordeste, né, que estava naquele avião, o avião carro forte com 5 milhões, avião que pegava no tombo inclusive, né? Precisava dar um tombinho para empurrar, girar a hélice, né? Os colegas morreram lá nesse acidente, né? Né? Então, essa questão de vigilante, a gente precisa até rediscutir. Profissionais de segurança privada, assim como trocaram a nomenclatura, agente penitenciário, acabou. Policial penal. Então, os avanços, né, que a sociedade está dando, o caminhar mais para frente, vai também nos oportunizar, né, pensar na possibilidade de renomear, de mudar, de reorganizar, né, todo o nosso segmento, segmento inclusive que precisa de um freio de arrumação, principalmente aqui na Bahia. A gente precisa chacoalhar esse segmento. A gente precisa dizer aos patrões que o comportamento, a visão empresarial, né, a forma, né, de tratar, a contratação. A gente tem uma dor de cabeça, a gente tem um grupo, né, dentro da nossa categoria que é só dor de cabeça para os vigilantes. O pessoal, obviamente que não são todos, a gente tem que fazer a ressalva e tem que reconhecer isso. As fiscais, supervisores, gerentes de operação, né? Fiscais, supervisores, gerente de operação, né? Que tem de gente enrolada, atrapalhada, envolvido com isso. Essa semana eu peguei um ali na Caixa Econômica da Justiça do Trabalho e tive que ser muito duro, né? Caixa Econômica do TRT, Justiça do Trabalho, fiscalzinho, né? Supervisorzinho, que acha que pode ficar humilhando o trabalhador, que acha que pode ficar humilhando a trabalhadora, né? Tinha um outro, inclusive, que a gente
E eu já tratei com a empresa, e a empresa até o momento não deu a resposta. Eu estou guardando a resposta, senão esse ano, esse mês, vai ter mais ovo lá. Né? É a empresazinha da Ovada, né? Que tem um bocado de gente sem vergonha, que fica assediando trabalhadora, né? Que fica humilhando o trabalhador em posto de serviço. Né? Um bocado de gente, inclusive, que ganha 50% de prêmio na convenção coletiva. Sem esforço nenhum, sem participação nenhuma. Óbvio que não são todos, a gente sabe muito bem. Tem ainda gente boa, né? Mas no interior, principalmente, gente vendendo vaga. Pessoal, agora o vigilante precisa também, né, ficar atento, porque pagar R$ 3.000, né, supervisor de empresa para botar no posto de serviço, para demitir um colega que está lá, para poder ele ir para o posto de serviço, né? Então são questões também que a gente vai precisar discutir, são questões que estão ligadas à ética, à moral, ao respeito, ao próximo, né? E a gente sabe, assim como o cara fica rico vendendo vaga, era igual antigamente, com os vale-transporte e com o sticker refeição quando era de papel. Que era esse pessoal que era responsável para entregar a gente no posto de serviço. Aí quando você ia ver seu vale, tava faltando uma tira. Ia ver o ticket refeição, o talão do ticket refeição, tava faltando 2, 3. Como agora ele não tem acesso a essa questão do vale, do ticket, a forma é vendendo vaga. E o que tem de gente vendendo vaga no interior aí, principalmente essa questão agora de CESAB, né, e de Secretaria de Educação, nós vamos ficar muito atentos a isso. Nós vamos ficar muito atentos a isso, né, porque é uma vergonha. É uma vergonha. E isso está diretamente ligado a esse pessoal de operacionais, supervisores, fiscais, inspetores em especial. Reafirmando aqui, não são todos, obviamente, mas a gente sabe de um bocado de gente. A gente tem até nomes, né? Só não tem ainda prova, ou quando tem prova é o vigilante que pagou que está lá no posto. Aí morde a boca, né? Quem recebeu e quem comprou, quem vendeu e quem comprou. É igual uma empresinha que tinha ali em Lauro de Freitas que te vendia um bocado de coisa, né? A gente lá que se dava bem, Ave Maria. Mas vamos, vida que segue, né? Voltando aqui, o processo de negociação ele se concluiu a partir do momento que a Assembleia aprovou a contraproposta patronal. E aprovou inclusive a taxa negocial nas condições que está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho. A taxa negocial com valor módico, né? Um valor razoável, pequeno, né? Uma taxa negocial que tem como objetivo a manutenção, né, do seu sindicato, suprir os gastos que foram feitos durante o processo de negociação de campanha salarial. E uma taxa negocial que oportuniza o trabalhador, aquele que obviamente não quer, não tem intenção, né? A gente faz o apelo que agradece, inclusive, a grande maioria. Tenho recebido diversas ligações, zap de apoio, dizendo, não, eu quero contribuir, o sindicato está fortalecido, o sindicato está... a frota do sindicato está saindo aí para a porta de empresa. Tem empresa que treme. Tirei gente da mesa do almoço. Aí pra lá, quando chegou a frota na porta, cadê? Quem é que vai? Ah, tá almoçando. Ah, eu só posso chegar em 40 minutos, só espero 20. E foi, ó, saiu da mesa do almoço. A gente não tinha almoçado ainda, o trabalhador não tinha almoçado. Como é que eu vou esperar a gente cheio de pompa, cheio de razão, almoçar pra dizer que vai almoçar nenhum, meu amigo? 20 minutos, daqui a pouco chegou lá, todo esbaforido, né? Esbaforido, o que fala? Todo esbaforido. Tremendo igual a vara verde. Quando chega a frota, meu velho. Então eu quero falar em frota, eu vou preparar ali essa frota para a Vila de Atlântico. Tem um povozinho de São Paulo ali, picareta, em Vila do Atlântico. Acho que 2 ou 3. Né? Tem um daqui, né, que pagou salário mínimo. Preparar, afiar o cospe-bala para cantar bonito. Cantar igual Curió.
na porta desses picaretas sem vergonha, né, que não respeitam o trabalhador e a trabalhadora, né? E a gente está aqui para isso. O trabalhador pode contar conosco. A frota está pronta, toda plotada, equipada, carro de som estrondante, cospe-bala batendo no grave. Grave está batendo certo, cospe-bala, né? Exatamente para ir cobrar. Aí o bonitinho lá disse que estava no almoço. Só chego aí com 40 minutos. Negativo. 3-1 para você, né? 3-1 para ele, meu amigo. Ó, chegou lá quando foi essa semana, caiu na conta diferente. Pagou salário mínimo, a bonitinha. A bonitinha. E esse mês a gente vai estar de olho de novo, tá? Mas voltando aqui para a convenção coletiva de trabalho, que a gente sabe o que é que a gente está, né? A gente sabe. Carreta é sempre carreta. Mas vamos lá. Concluindo, aprovado, né, o processo de negociação, obviamente a gente iniciou as tratativas para assinar a convenção coletiva de trabalho. Assinamos a convenção válida, e aí você, colega, ó, quanto é que está o ticket? Quanto é que está aí? Vai no site www.sindivigilante.org.br, baixa a convenção coletiva todo no PDF e deixa no celular, né? Ou nas próximas semanas também a gente vai entregar a física, né? Nós vamos entregar o livrinho físico para você andar no bolso, mas baixa no celular, em vez de ficar olhando aquela mensagem lá no que o colega mandou no Zap. Baixa a convenção coletiva e vai fazer a leitura. Que essa convenção aqui, ó, a disponibilizar. Você inclusive pode imprimir e encadernar se quiser também. Tem colega que tem facilidade, colega que trabalha na livraria, né? Colega que tem uma impressorazinha em casa, imprime, encaderna, ó. Só fazer a leitura. A convenção coletiva de trabalho, data base, 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025. E aqui tem aqui, ó, a introdução, né? A data base, a abrangência, ó, todos os municípios, o sindicato. E aqui a tabela salarial, piso salarial. Vigência 1/1 de 24 a 31 de 12 de 24, 1471. Ó, vai vendo, e vai lendo e vai ficando afinadinho com a convenção coletiva, né? Lá na hora que o supervisor dizer que você tem que levar o atestado médico na empresa, você vai pegar a convenção coletiva e vai dizer negativo, 3-1. Ó, atestado médico pode ser entregue no posto de serviço ao supervisor. Ali na UFBA não tem o camarada lá? Pega o atestado médico a ele, está na convenção coletiva. Você não é obrigado a ir na empresa levar o atestado médico. Assim como a empresa utiliza as redes sociais, seu aplicativo de mensagem para lhe notificar, você também pode encaminhar, notificar a empresa daquilo que for necessário. Por exemplo, o atestado médico é uma forma de notificação, a entrega, né, o protocolo lá. Ó, meu amigo, ó, segue aqui atestado médico referente ao dia tal, em função da necessidade de ficar ausente do pós-serviço. Pronto. Confirma o recebimento, por favor. Pronto, ele bota lá, ok. Ele não quer escrever muito, não. Ele não quer escrever assim. Recebido. Né? Aguarde seu retorno ao mesmo posto de serviço tal dia no tal horário, ou seja, segue sua escala. Ele vai botar só assim, ok, né? Print e guarde. Pronto, está feito a formalidade de fornecimento do atestado médico. E se a empresa se recusar, a gente diz que as 3 letrinhas diz que tem que levar na sede, né? Negativo, 3-1. Pode entregar no posto de serviço ao supervisor. Obviamente, com todas as atenções possíveis e revistas possíveis, porque se você entregar só o seu atestado, só o papel, sem nada, o cara vai rasgar, vai jogar fora, vai dizer que você não entregou e vai lhe meter falta.
Aí você vai ter que vir aqui no sindicato pra gente ir pra lá, botar o cara na parede. Dizer, ô meu velho, que comportamento é esse? Inadequado, desrespeitoso com o trabalhador. É isso que a empresa tá lhe orientando a fazer? E aí você pergunta ao dono da empresa, ô, você tá orientando a... Não. Ô, e por que ele tá fazendo? Ele já tem autonomia para tomar decisão aqui? Quem manda na empresa é você ou é ele? E aí bota o cara numa saia justa lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Deixa eu cobrir aqui a marca, né, que eu não vou fazer merchan, né, pro bono, merchan gratuito para ninguém, mas eu vou molhar a garganta e a garganta secou, já tá arranhando. Que a gente já tem aqui mais um tempinho para conversar. A gente está aqui às 11h33, por volta de meio-dia a gente encerra, lembrando da estabilidade do nosso canal no YouTube, né? E a gente pede desculpa, sabe, dessas questões de internet, tempo chuvoso, etc. Apesar de hoje estar um dia de sol, 28 graus, um sabadão aí bom. E hoje tem Arena Fonte Nova, jogo do bicampeão, né? Também tem o campeão da Série B também que vai jogar, né? Não sei se é hoje ainda, não olhei. Mas a informação é que hoje tem o campeão dos campeões na Arena Fonte Nova, tá certo? Fica atento aí, você e colega. E aí, assinando a convenção coletiva de trabalho, a gente também tem obrigatoriamente de cumprir uma outra formalidade. Lembre lá no início, ó, qual é a formalidade? Publicação do edital, indicação no próprio edital de local, data e hora da realização das assembleias, realizações das assembleias, né? Mas após a assinatura, a gente também tem que cumprir uma formalidadezinha, a gente tem que fazer, junto ao Ministério do Trabalho, o que a gente chama de sistema mediador. E o sistema mediador, né, é quando a gente vai inserir no sistema do Ministério do Trabalho todas as cláusulas da convenção coletiva, exatamente como está aqui no papel, ó. Exatamente como está aqui, ela tem que ir para o sistema mediador. E no sistema mediador ela passa a valer a partir do seu registro, que a gente chama registro da Convenção Coletiva de Trabalho. Aí ela inicia o seu processo de validade. E essa convenção em especial, em função dos problemas que nós tivemos, esse ano com o sindicato patronal, quando alegou que não reconhecia a sua assinatura, que a convenção não tinha validade, etc. Obviamente que isso não nos preocupou. A convenção não tinha validade, não era problema dele, não era nosso. Não reconhecer a assinatura dele era problema dele, não é nosso. Importante que a minha eu reconheço. Mas tinha uma coisinha, e tem na convenção coletiva, que tem acordo assinado, previamente assinado. E o princípio da pactação servanda estabelece que todo acordo tem que ser cumprido. Então não existe essa questão de dizer aqui, ó meu velho, eu vou lhe vender aqui, portanto, tá, firmar um acordo e no dia você dizer, não vou pagar a metade. Não existe, o acordo tem que ser cumprido, né? E foi exatamente esse princípio que nós utilizamos para exigir do sindicato patronal que cumprisse o acordo. E qual é o acordo? O acordo é, em função de ter 4 anos sem reajuste de salário, a recomposição desses 4 anos foi feita anualmente, tá? 2,43, 22, 2,43, 23, 2,43, 24 e 2,43, 25. 2,43 mais o INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, né, que é a referência de reajuste dos salários, de reposição salarial durante o período dos 12 meses. E a gente até disse, ó, o sindicato patronal declinou, né, está alegando isso, mas o acordo está válido e as empresas têm que pagar R$ 1.460. E algumas empresas, inclusive, discordando
do posicionamento do sindicato patronal, de mais meia dúziazinho, pagaram efetivamente 1.461. E quando a gente inicia o processo de assinatura, a gente tinha uma discussão em relação ao ticket de alimentação. A gente sabe que o ticket de alimentação é um valor que está fora da realidade. A gente tem uma dificuldade no processo de aumento do ticket de alimentação. Por duas questões. Primeiro, nós não temos ticket de alimentação. O que a gente tem na convenção coletiva é auxílio alimentação. Quando você auxilia alguém, significa que você está contribuindo, está dando a sua parte. Porque o ticket alimentação já foi inserido num salário lá atrás, anos atrás, não me lembro, não sei se foi 2004, 2003, alguma coisa assim. Foi inserido boa permanência e foi inserido o ticket alimentação. E a gente volta no ano seguinte sem nada, zero de ticket alimentação e zero de boa permanência. E logo após a gente reinicia o processo de discussão quando retornou a boa permanência. Eu me lembro que iniciou com 3%, 4%, era uma teteazinha que a gente recebia. E o valor do ticket alimentação, né, dentro do processo de negociação das bases salariais da convenção coletiva. Uma outra questão é, o ticket alimentação é pago pelos contratantes, não é a empresa que paga, não. Ele está previsto na planilha, né, e a empresa repassa para o trabalhador e para a trabalhadora e a gente recebe, né. No Estado, e a gente já começou a discutir isso, começou a conversar com o Estado da Bahia, porque qualquer aumento do ticket alimentação, um dos que mais questiona é o Estado. O Estado diz o seguinte: a gente paga 11 ao servidor, aos demais terceirizados 13, e os vigilantes recebem 16. É o maior valor facial do ticket alimentação nos contratos de terceirizado no Estado. E isso gerou um problemão, porque a ideia era ter um ticket de alimentação com valor diferenciado esse ano. E aí o que é que ocorre? Em função da dificuldade de um reajuste mais significativo no ticket de alimentação, foi proposto que, e a dificuldade de repassar e das empresas receber, que o valor referente ao ticket de alimentação fosse inserido no salário. E a gente consegue um reajuste de salário, né, dos 460, que seria 1.460. Isso estava fechado. A gente consegue, em discussão, acirrada inclusive, com o sindicato patronal, fazer um cálculo, achar aí essa diferença e inserir no salário. Ou seja, mais R$12 de aumento facial, dos 12 mais 30%, que vai dar 13,60, e mais o adicional de boa permanência de que para quem recebe 22 ou para quem recebe 800. Então, a questão do salário, ele vai ter aí no contra-cheque aproximadamente R$18, né, a mais no contra-cheque. Seria importante isso. Imagine você aqui R$18 como 16. Daria um ticket de alimentação de 34 e hoje estava todo mundo assim rindo, né, à vontade. Não, o ticket passou de 16. Aí, sindicato, valeu, Paulo Brito. Mas obviamente que isso não é o nosso desejo unilateral, não é uma decisão unilateral. Isso envolve 3 autores, ou atores, né, atores, melhor dizendo, autores é para quem pratica, empresários, ou seja, patrões, trabalhadores e contratantes, né? E a gente não consegue fazer um reajuste dentro daquilo esperado, o ticket de alimentação. Entretanto, a gente tem uma compensação significativa, né, dentro do reajuste de salário. Obviamente também que a gente já afirmou
né, um compromisso na ata de iniciar o processo de discussão dentro do governo do Estado, e eu já tenho agenda essa semana, né, com parlamentares que estão dispostos a contribuir e ajudar, no sentido de conversar com a SAEB, para que a SAEB reveja a questão da alimentação, e aí não vai ser só dos vigilantes, vai ser de todos terceirizados. Por quê? Se o governo do Estado tem uma política de combate à fome, né, e de trabalho decente, a gente precisa dizer a ele que a essa questão da UTIC alimentação não atende, né, e vai de encontro a esse debate de combate à fome, e também vai de encontro a esse debate de combate à pobreza, né, e de trabalho decente que o Estado tem tanto pautado. São pautas importantes, tem a ver com as questões sociais, né, mas a gente tem um problemão sério com TIC e alimentação dentro do nosso segmento, em função principalmente da resistência, né, dos contratantes em fazer o repasse para a empresa. Porque, pessoal, deixa eu dizer até uma questão importante aqui. TIC e alimentação não está em lei não, viu? Não existe lei que obrigue o pagamento de TIC e alimentação. Isso é convenção coletiva. A convenção coletiva ela serve exatamente para isso. Obviamente com os sindicatos que utilizam dessa forma, né? Tem a lei, né, que prevê o mínimo, e a convenção coletiva ela pode melhorar esse mínimo. Ela pode sair do mínimo para o máximo. Tá? A convenção coletiva de trabalho é um instituto legal que tem força de lei e que tem como objetivo melhorar as condições que estão previstas em lei, ou mesmo aquelas que não estão previstas. Por exemplo, ticket de alimentação, plano de saúde e adicional de boa permanência. Não existe legislação. Isso é feito através de convenção coletiva de trabalho. É um hábito, é uma cultura, e todas as categorias, inclusive, discutem isso. Obviamente que uma em uma condição melhor, outra em uma condição mais distinta, né? Mas, entretanto, tão importante quanto qual, porque a gente sabe mesmo essas dificuldades, essas questões que envolvem plano de saúde, muitos colegas, muitos trabalhadores têm conseguido fazer cirurgia, têm conseguido atendimento, né? Mesmo que forçando a barra, denunciando, vindo aqui para o sindicato. O sindicato, inclusive, tem acompanhado. Recentemente veio um colega, me parece que do Senhor do Bonfim, para aqui, com plano de saúde, inclusive, pagando estadia de acompanhante, tá certo? Exatamente em função, né, da gente ter cobrado. Porque quando não se tem nada, o não é o não, né? Se você tem o zero, se você tem o não, você não tem nenhuma expectativa. E nessas condições, inclusive, a gente tem advogado aqui no sindicato, né, com possibilidade de entrar com pedido liminar. Alguns trabalhadores, inclusive, têm feito isso, tem advogado especialista nesse tema, que tem conseguido, inclusive, obviamente que não precisaria de nada disso. O correto era você chegar lá, se apresentar, dizer: estou aqui, eu pago, sou beneficiário e quero ser atendido. Mas, obviamente, também... E a boa permanência, que é um marco importante, que é um instituto importante criado pelo nosso sindicato para você, trabalhador e trabalhadora. Então são 3 temas que a gente, superado, obviamente, em 25 a gente supera, mas plano de saúde e TIC alimentação são objetos de debate e discussão. Plano de saúde, inclusive, eu tenho ainda essa semana a possibilidade de uma reunião com o PROCON, né? A gente quer que o PROCON se insira no processo de fiscalização dos planos de saúde. Quem são esses planos? Quem está por trás desses planos? Quem são as empresas que contratam esses planos? As clínicas, os hospitais, as unidades de saúde que têm convênio para atender o trabalhador, né? Como é que isso se dá? Se o plano está efetivamente oferecendo o seu produto dentro do que está previsto na legislação, principalmente no que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor, ou se o plano atua
contrariando essas previsões e contrariando o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, e aí ver como é que o PROCON vai poder atuar. Eu tenho já esse compromisso, né? Em verdade são compromissos aqui para a discussão do TIC Alimentação e compromisso para a discussão do plano de saúde com autoridades, né, que tenham a competência, que tenham a capacidade de atuar no sentido de trazer alguma solução para nós trabalhadores e trabalhadoras do segmento de segurança privada. Obviamente que a gente também não pode ficar parado, a gente não pode ficar inerte, né, esperando cair do céu, porque não vai cair. E por isso que a gente sempre fala aqui da importância da sua contribuição, da sua participação. O sindicato é o seu instrumento de luta, ele só vai funcionar se você contribuir, ele só vai funcionar se você participar. Então, as mobilizações, as assembleias, né? A gente tem aí até essa empresa do Rio Grande do Norte aí que está na Caixa Econômica, que está no Banco do Brasil, quero até fazer uma ressalva aqui. Nós vamos marcar uma assembleia, né, talvez no próximo sábado, né, vamos marcar um sábado aqui para a gente conversar, porque a gente precisa reagir. Os vigilantes que atuam na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, precisam dar resposta à altura, dar resposta à empresa e dar resposta ao banco e à Caixa, porque são omissos, são coniventes. Caixa Econômica e Banco do Brasil, nos últimos 20 anos, grande parte das empresas que passaram, que foram contratadas por ele, deram calote. A última não deu calote porque o sindicato atuou, mas a intenção da Vipraga era dar calote em todo mundo. Imagine a importância e o papel, a participação de você trabalhador, e do seu sindicato. Nós precisamos dar resposta, precisamos deixar as agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, fechadas há uns 3 dias. Mas para isso a gente vai precisar se reunir, a gente vai precisar discutir, a gente vai precisar organizar a luta, discutir estratégia, porque é desrespeitoso. Nós fizemos a paralisação na agência do Banco do Brasil, nas MEC recentemente, e aí veio um cara lá cheio de pompa. Eu já não gosto de gente cheia de pompa. Não me venha pra cá cheio de razão não, que eu sou meio grosso em relação a esse negócio. Não venha pra cá não. Aí vem cheio de razão, cheio disso, cheio daquilo, lá o sindicato, pra conversar primeiro tem que desligar os carros de som. Ninguém quer conversar com o senhor não, o carro de som vai ficar ligado. Faz o que faz o trabalhador, faz um bocado de merda, né? Relação muito ruim com a empresa, promíscua, parceira. A relação que a gente fala de relação prostituta entre Caixa Econômica, Banco do Brasil e empresa de segurança. Aí o cara vem cheio de razão. Parecia que eu estou pedindo um favor a ele. Para conversar com a superintendência, precisa desligar o carro de som. Desligar uma pinóia, como dizia minha avó. Desligar coisa nenhuma. Se quiser conversar, converse. Aí marca uma reunião telepresencial. Aí aparece ele, chegou atrasado, tomou logo uma porrada de um superior dele. Aí vem um bocado de gente lá de Minas Gerais, de BH, como diz a mulher do Big Brother, Blair Jonte, de Curitiba. Tal. Aí eu tô pensando, cadê a empresa? Nós não convidamos. Vocês não convidaram a empresa por quê? A gente quer conversar com a empresa e com os contratantes. Convidamos a empresa. Tá bom, problema de vocês. Nós vamos retornar para as agências. E aí a gente precisa, você trabalhador, trabalhadora, companheiros, companheiras, tem muita gente, né? Tem muita gente boa, gente da melhor qualidade, que a gente tem conversado muito. Vamos precisar tomar decisão. Nós vamos precisar tomar decisão. Banco do Brasil e Caixa precisa sair do passivo, precisa sair da omissão, precisa demonstrar que realmente não são parceiros de empresa de segurança picareta, de gente sem vergonha. Então, se dá assim o processo de negociação, obviamente que a gente tem uma convenção coletiva bianual. A convenção coletiva está válida exatamente para ano que vem não ter esse negócio de que assinatura, né?
até 31 de dezembro de 2025. Obviamente que a partir de 1º de janeiro o salário vai aumentar, tudo vai aumentar conforme está previsto na convenção, mas a gente só vai ter aqui assembleias de campanha salarial a partir de 2026, a partir de... Isso não impede, inclusive, que a gente inicie o processo de negociação. A gente já pode iniciar, inclusive, para definir salário, etc., lá em 2026, 1º de janeiro. Mas isso não impede, mas obviamente que as discussões vão ter que gerar todos esses procedimentos que a gente já tratou aqui, cumprir formalidade, fazer assembleia, aprovar a pauta, fazer as rodadas de negociações, apresentar contraproposta nas assembleias, aprovar contraproposta, assinar a convenção, formalizar junto ao sistema mediador, tudo isso, né, que a gente obrigatoriamente precisa fazer para que o processo, a convenção coletiva, ela se transforme efetivamente em um instrumento jurídico, né, um instrumento que estabeleça regras, né, entre patrões e empregados, apesar de que os patrões são os principais descumpridores de convenção coletiva, né? Patrão, empresa de segurança, falando de retroativo, muita gente ainda, né? A gente está com informação de que a Gocil não pagou retroativo, né? Gocil está em recuperação judicial, o cara tirou o dinheiro da empresa para comprar boi, o cara investiu no agropecuária, né? Comprou boi, agronegócio, né? Comprou fazenda, né? E deixou a empresa aí, falou, entendeu que milagre, ela pagou salário, né? Isso aqui é como é que fala aqui? Caso perdido. Eu vou usar o termo aqui de um companheiro, muita gente boa, né? E quem estiver me ouvindo, ele sabe o que eu estou falando, né? Caso perdido. Vamos lá, sobre a empresa não querer que o vigilante não use cinto de guarnição. Não, o fardamento ele tem que ser no padrão que é oferecido pela empresa, viu? É o que está na lei, é o que está na portaria 18.045, a gente vai disponibilizar essa portaria também, lei 7.102, muito, inclusive eu já fiz isso, eu trabalhava no carro fora da Transsegurança e a Transsegurança dava aquele coldre grandão que tinha antigamente, parecia uma bolsa, preso na perna. Eu fui comprar um tal de um saque rápido para tirar a onda de, né, PQG, aqui a arma caiu de meu coldre e foi uma dor de cabeça, quase que eu morro da boca. Então, a questão do trabalhador comprar objetos, né, comprar acessórios para fazer o uso, se a empresa entender que não pode usar, você tem que atender aquilo que a empresa determina, porque ela tem um padrão aprovado pela Polícia Federal nos termos da legislação. E aí, se a empresa não oferecer, a gente é só fazer contato conosco para que a gente possa cobrar o fardamento completo, porque vai estar lá escrito, inclusive, no edital. Em caso de atestado médico, a empresa pode descontar o ticket alimentação. Veja só, pessoal, duas questões aqui, ó. VT e VA. Vale Transporte diz que tem que descontar 6% do piso e oferecido para ida e volta, ou seja, casa-trabalho, trabalho-casa, né? A partir do momento que você deixou de usar nesses termos, a empresa pode deduzir sim. Isso são questões de lei. VA, vale alimentação da mesma forma. Vale alimentação é uma resposta nua e crua, mas a gente também não pode fazer curva não. Tem que ser muito sincero, muito honesto. Faltei hoje. Eu, por exemplo, quando eu estava em imposto, eu não tenho imposto já há um ano. A imposto sindicato pedia minha liberação aqui para viajar. Não estava indo para posto. Vale transporte, vale alimentação, adicional noturno, hora noturna reduzida. Era porrada. Entendeu? Porque são adicionais e benefícios que estão diretamente ligados ao dia do efetivo trabalho. E é isso que está escrito lá, né?
dia do efetivo trabalho. É igual aquela questão que a gente fala da reciclagem, né? Quando o artigo 146 do Código Penal. Gesto, ó, quando você pega a arma e faz o gesto, né? Que considera-se ameaça de morte, apontar a arma para alguém. Mas lá está escrito gesto. Esse termozinho aqui é utilizado como qualificadora do crime de ameaça de morte. É a mesma coisa o VT e o VA. Uso para o efetivo trabalho. Efetivo trabalho, ou seja, se você, em função de qualquer motivo, se ausentou, obviamente que você não vai ter o dia. O atestado abona o dia. A empresa não vai descontar o dia. Tá? Então, são situações que a gente precisa ser, inclusive, muito franco, muito honesto com vocês. Em caso de atestado médico, isso, falta de atestado, não. Atestado não tem como colocar falta. Sobre a empresa não querer que o vigilante use o cinto de guarnição, estiver fora do padrão do fardamento, né? Se o seu colega está usando um modelo, você está usando outro, isso descaracteriza o fardamento. Mais alguma resposta? Me pergunta, Ascom. A gente vai estar finalizando, são exatamente aqui 11h58, né? A gente iniciou aqui 2 horas, às 10 horas, lembrando que a dificuldade com a estabilidade da internet possibilitou essa questão do YouTube, mas esse material pode subir para o YouTube, ele vai subir hoje ainda, e quem não tiver acesso, ter acesso. Essas informações são informações que a gente tem que ser informações importantes. E essa conversa boa com você, colega vigilante, essa conversa com o seu sindicato, né, os nossos canais de comunicação com você, lembrando que aqui é o estúdio montado na nossa sede, o sindicato não funciona de sábado, a gente teve acesso hoje só para ter, possibilitar essa conversa, como disse, uma conversa boa, um diálogo bom, e dizer também que está aberto, o estúdio está à disposição aí, você colega vigilante, quiser passar um som, quiser conversar através de sua rede social, gravar um vídeo, pode solicitar aqui por escrito, de forma antecipada, em função da agenda, e a gente disponibiliza para você, colega, trabalhador e trabalhadora. Agradecer as manifestações de carinho, de respeito, de consideração, a gente recebe muito, inclusive, agradecimentos, né? Muita coisa boa a gente precisa fazer, mas aquilo que for possível, aquilo que a gente tiver condição, né? Coragem a gente tem, né? Coragem a gente não se acovarda, né? Diferentemente aí de um bocado de coisa aí. Nós estamos trabalhando com a possibilidade de fazer o 1º de maio, para você, colega vigilante. A gente está organizando aí o Forró dos Vigilantes. Nós estamos também organizando a ida ao interior do estado. A gente, 1 ano e pouco aqui de gestão, né? Já estive por 4 vezes em Juazeiro, Irecê por diversas vezes, lá na região oeste, né? Vitória da Conquista. Então a gente está organizando inclusive a reabertura das nossas subsedes. Vou precisar ir em Luiz Eduardo, precisar ir em Barreiras, vou rodar a Bahia aí, né, conversando com você, trabalhador e trabalhadora, né, reabrir as nossas estruturas para ter a oportunidade de dialogar melhor com você, né, na questão das representações sindicais no interior, rediscutir isso, ver os interesses, né, de trabalhador, de trabalhadora, de estar representando, de estar sendo o link entre a gente aqui em Salvador e você no interior. A gente sabe que a nossa profissão é uma profissão, né, importante, mas também que tem muita coisa para ser resolvida, tem muita coisa para ser ajustada, principalmente em função das empresas. A gente tem 2 lados, o lado dos trabalhadores, né, o lado dos patrões. A gente tem os contratantes, tem contratante aí que quer mandar no vigilante, tem contratante que quer, só o vigilante não pode sentar, não pode abaixar, não pode ir no banheiro, não pode tomar um cafezinho, não pode beber uma água, né?
Mas quando a empresa atrasa o salário, ele é incapaz de ligar para a empresa para cobrar. Quando a empresa deixa de fornecer o fardamento, é incapaz de notificar a empresa para fornecer o fardamento. Alguns outros não, são muito firmes, são muito parceiros, né, cobram, né? Mas tudo isso são situações que a gente precisa estar ao longo do tempo discutindo, ao longo do tempo conversando, ao longo do tempo ajustando, porque sindicato é para isso. E como a gente diz, sindicato categoria forte tem um sindicato forte. É a categoria que precisa manter o seu sindicato fortalecido. É a categoria que precisa estabelecer qual a linha que o sindicato deve trilhar, qual o caminho que o sindicato deve trilhar, como lhe representar de forma digna, né? E lembrando que a direção é eleita através do voto. A gente não entra aqui, né, a partir de hoje eu sou diretor. As eleições, né, são a oportunidade de você escolher bem, de você dizer, né, não, esse aí realmente me representa, portanto, esse merece meu voto, é digno do meu voto, né, para que você não vá fazer aí coisa errada, como geralmente se faz aí no voto parlamentar, né? Um bocado de gente aí vota errado, vende voto, não escolhe de forma correta, vota de qualquer jeito. Então, a direção do sindicato é eleita através do seu voto, e você precisa estar sindicalizado, você precisa estar participando, você precisa estar atento a tudo isso para que no momento certo você consiga estabelecer exatamente aquilo que é o seu desejo, ou seja, a representação que seja digna, né, de sua luta, de sua batalha, do seu compromisso, da sua responsabilidade e vice-versa. Essa relação tem que ser recíproca, relação de confiança, relação respeitosa, relação amiga, parceira, recíproca. Então, a gente agradece, né, a você, trabalhador e trabalhadora, dizer que estamos juntos e vamos lá na frente marcar ainda, talvez esse mês ou logo no início do próximo mês, ainda um novo bate-papo para tratar de outras questões importantes que envolvem a essa categoria. Lembrando, licitação da Secretaria de Saúde do Estado, que envolve aqui os hospitais de Salvador e região metropolitana, e licitação na Secretaria de Educação, que envolve todos os municípios do estado da Bahia, escolas localizadas em todos os municípios, com possibilidade aí de mais 2.000 vagas, né? Então fique atento, você do interior, né, principalmente que está desempregado, questão de reciclagem, né, fazer reciclagem, ficar atento aí, porque é a oportunidade de você retornar ao posto de serviço, tá bom? Muito obrigado a todos. E um bom sábado, um bom final de semana. Tamo junto, vigilante unido jamais será vencido.